Oi pessoal, aqui é o Charles Roxon, transmitindo ao vivo de Washington. Um pouco longe da minha terra natal, de Colorado e Wyoming, mas um lugar importante para se estar. Então, como muitos de vocês sabem, o ambiente de realidade regulatória mudou um pouco nos últimos anos. Chegou a um ponto em que muitas pessoas em Washington, tanto no poder executivo quanto no legislativo, sentem um desejo, precisam e querem começar a regular ou melhorar. Devo dizer, mudar a maneira como essa regulamentação é tratada nos Estados Unidos como moedas criptográficas. Para este fim, é um pouco difícil prever o que vai acontecer, onde as coisas vão. Então, eu tomei a decisão de trazer uma delegação para Washington. E então eu passei esta semana inteira me reunindo com diferentes grupos de lobby. Grupos que participam de eventos que se reúnem com funcionários do Congresso, funcionários do Senado americano, bem como membros de diferentes órgãos como o CFTC e que tentam, de alguma forma, onde as coisas estão indo e quais as ações legislativas estão em andamento no momento. Em termos de esforços contínuos, vou destacar três coisas diferentes que acho que tem algum grau de influência e viabilidade sobre a realidade regulatória que avança para a nossa indústria. Primeiro é a HR 7614, este é um projeto de lei que é chamado de Ato de Troca de Commodities Digitais. A ideia básica é mudar a maneira como a regulamentação lida com ICOs e mudar a maneira como a negociação de tokens funciona. Mas quanto mais, isso é o que fornece muita clareza necessária, em muitos casos, empurra as criptomoedas mais para o tratamento de uma mercadoria do que uma segurança na perspectiva da regulamentação contínua de longo prazo, para coisas suficientemente descentralizadas. Simplifica os padrões para trocas e fornece clareza muito necessária em muitos casos que poderia nos permitir, como indústria, avançar na realidade política do projeto de lei. É improvável que seja aprovado de forma atual. No entanto, está criando uma ótima conversa. E muitas pessoas estão começando a ter conversas sobre a natureza dos tokens, o que é uma pré-venda de commodities digitais, como assimetrias de informações, de manipulações de mercado, de negociação privilegiada, que são tratadas assim por diante. Outro grande esforço legislativo está sendo no Senado da América. O Senado dos Estados Unidos tem um projeto de lei Lumos Gillibrand, que será anunciado e implantado por volta de 7 de junho, então no próximo mês, antes do consenso. Agora, este projeto de lei é mais abrangente em escopo, abrange muitas áreas diferentes de impostos a organizações autorreguladoras, que tem uma discussão sobre commodities e títulos, e noções como descentralização, onde tem mais de 140 páginas de rascunhos que eu vi e nós sabemos sobre a existência deste projeto. De uma forma ou de outra, desde o ano passado, no entanto, esta é a primeira vez que o projeto de lei recebe a tração bipartidária e tem um grau da inevitabilidade para desencadear um debate interessante em todo o Senado, mas requer 4 comitês separados para sobreviver e avançar no processo e, novamente, é improvável que seja aprovado em sua forma atual, mas ambos os projetos fornecem uma conversa muito necessária em Washington e muito necessário verificar a realidade de que a regulamentação virá de uma forma diferente, melhor, para que nós, como indústria, possamos avançar. Agora, o terceiro esforço é a ordem executiva do Biden, que pede uma abordagem unificada entre todos os atores do Poder Executivo, de modo que o primeiro relatório será, devido a algum momento, eu acredito que em junho, se eles estiverem dentro do cronograma, então ao longo do ano as coisas irão fluir. Agora, é minha crença que essas três coisas irão colidir, uma com as outras de alguma forma. E se houver alguma vontade ou desejo de aprovar a legislação, que o resultado final dessas três coisas colidindo será algum tipo de acordo, de compromisso. Agora, muitas pessoas perguntam, qual é a minha posição? Quais são as coisas pelas quais eu faço? Lobby para as quais tem essa organização? E muitas das conversas que tive foram de funcionários do Congresso e funcionários do Senado.
eles perguntaram exatamente a mesma coisa. Eu acredito que precisamos fazer 3 coisas para podermos fazer a indústria avançar. Nossa indústria carece de qualquer definição coerente de descentralização. Então o problema é que, como resultado dessa falta de definição, existem mais de 8.000 projetos no espaço que de alguma forma regular e que estão fazendo reivindicações de descentralização, ainda porque não temos uma base para validar essas alegações ou responsabilizá-las, basicamente. É uma frase aberta, é uma palavra aberta. E o desafio é que essas alegações estão inferindo certas propriedades sobre proteção ao consumidor, certas propriedades sobre a estrutura de mercado e certas propriedades que estão incentivando as pessoas a investir tempo e dinheiro na construção desses sistemas. A falta de clareza e a falta de especificidade significa que as pessoas podem estar tomando decisões, muitas vezes estão tomando decisões que em retrospectivas não fariam. Então a falta de clareza sobre a descentralização também está criando problemas sobre o que é uma mercadoria, o que é a segurança ou alguma outra categoria de ativos. Por isso acredito que nós, como indústria, precisamos trabalhar com os formuladores de políticas e descobrir como medir a descentralização de nossa parte. Vamos montar um laboratório na Universidade de Edimburgo, em colaboração com a universidade, e divulgar vários artigos e tentar criar um índice de descentralização editorial. A esperança aqui é que possamos pegar os 15 principais projetos de Crypton e outros no espaço DeFi e medi-los de maneira explícita, em uma escala explícita. Então podemos ver como eles se comparam em referência ao Bitcoin, de acordo com algumas métricas objetivas. Então pelo menos podemos falar sobre padronizar essas coisas, pelo menos podemos falar sobre validade, credibilidade, a existência desta a existência disso deve fornecer uma boa base para ter uma discussão com legisladores, avançando sobre como codificar a noção de suficientemente descentralizado como um componente fundamental da regulação. Segundo, não há noção de uma proteção ao consumidor ou uma declaração de direitos ao consumidor com criptomoedas no momento. As criptons são de muitas maneiras uma parada promissória. E o que quero dizer com isso é que se uma pessoa está construindo, por exemplo, software de código aberto, ela tem uma crença fundamental de que o autor do que o software não pode escrever e acordar amanhã e decidir arbitrariamente remover retroativamente essa natureza de código aberto e, em seguida, exigir royalties. Toda a noção de software de código aberto não funcionará se as pessoas tivessem esse poder retroativo lateral ou unilateral para desfazer as coisas. Então, temos um entendimento implícito e essa é a única maneira de que os mercados podem trabalhar. Agora, o problema com o consumidor da questão de proteções de criptomoedas é que algumas pessoas gostam de acreditar que esse entendimento implícito é ilimitado. Quando você usa esses protocolos, se as coisas acontecerem do seu jeito, está tudo bem. Se as coisas não acontecerem do seu jeito, então alguém deve ser responsável. Por isso que não é sustentável. Por outro lado, como um desenvolvedor de protocolo, se um desenvolvedor de protocolo está se beneficiando pelo uso e utilidade do protocolo, deve haver algum entendimento de que o protocolo se comporta. O problema é que é difícil decidir onde esse espectro se encontra e quais coisas precisam ser colocadas juntas. Então esse é outro exemplo da natureza pública-privada de uma noção de uma declaração de direitos do consumidor ou direito do usuário de Crypton. E acredito que eles devem ser codificados explicitamente no design do sistema por meio de algum tipo de sistema de processo constitucional. Em todo o sistema, de acordo de um acordo do usuário amplo e embutido no DNA. No entanto, há uma oportunidade legislativa para decidir em certos princípios governamentais e de proteção, tudo para a privacidade e qualidade de software, em seguida criar incentivos para que as pessoas se movam nessa direção.